Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. O Campeonato Brasileiro segue, a expectativa para o início da Copa do Mundo também, e a cada dia que passa nos aproximamos do Mundial aqui no Brasil. A seleção do Luiz Felipe Scolari estreia no dia 12 de junho, no estádio em Itaquera, diante da Croácia. No Dia dos Namorados, a bola rola para a abertura da Copa do Mundo. Assim como o Metropolitano, que espera para estrear no Brasileiro da Série D, e a estreia será em casa no dia 20 de julho, depois da Copa, contra a equipe do Boa Vista do Rio de Janeiro, o Blumenau Esporte Clube também está na expectativa de entrar em campo pela Série C do Campeonato Catarinense de Futebol. A gente já conhece os grupos, mas não sabemos ainda a tabela, porque ela não foi divulgada, e obedecendo o Estatuto do Torcedor, já estamos no prazo, porque o campeonato deve começar no dia 3 de agosto, já na primeira semana, no primeiro domingo, primeiro final de semana do mês de agosto. Por isso convidei o presidente do Blumenau, o Eduardo Corsini, para falar sobre os preparativos, o planejamento da equipe, porque o tempo passa, né, Corsini? Obrigado por ter aceito o nosso convite e voltar aqui ao Meia Hora. Boa tarde, Minosso. A gente que agradece essa oportunidade de poder estar falando do Blumenau. A expectativa é grande, né, desse retorno, de dar sequência ao trabalho que a gente iniciou no ano passado. E a tabela ela deve sair ali pelo dia 3 de julho, né? Não, junho agora, dia 3 de junho deve sair. Logo, São quem 60 sabe na dias, semana que vem, né? As tabelas, a fórmula de disputa esse ano são bem melhor do que foi ano passado. Vai ser uma competição mais justa, dando possibilidade a todas as equipes de chegar num quadrangular final ou premiando a equipe que conquistar os 2 turnos, né? Bom, e nesse período, o Blumenau tem trabalhado em busca de apoiadores, porque precisa de dinheiro para se colocar um time em campo em condições de alcançar os objetivos, né, Corsini? Nesse momento, o nosso departamento comercial, nós tivemos essa semana aprovado o orçamento do clube, então agora nós estamos desenvolvendo toda essa parte para ir à rua buscar os patrocinadores, renovar com os patrocinadores também do ano passado, para poder viabilizar a contratação de jogador, a formação do elenco, né? Então é um trabalho de bastidor, mas que requer muita atenção para que a gente não erre nessa hora de contratar, de fazer o orçamento, para que a gente não passe dificuldade no final da competição. Com base nos gastos do ano passado, onde o Blumenau acabou ficando com o vice-campeonato no campo, mas a gente costuma dizer que moralmente o Blumenau foi o campeão, né? Naquele episódio que envolveu a arbitragem lá em Lages, que ninguém esquece, né, Corsini? Não tem como esquecer, Você né? já teve pesadelo durante a noite? Não, mas é uma coisa que incomoda nós. Mas deve ter sonhado com aquilo, né? Já, e a gente vê que essas coisas continuam acontecendo, né? Tá aí semana passada o que aconteceu agora, esse episódio do Brusque, foi assim em Lages com a gente. O Metropolitano também foi prejudicado no Campeonato Catarinense, quer dizer, isso só dificulta o nosso trabalho, porque cabe nós agora ter que animar os patrocinadores, que nós possamos, né, vir a conquistar um título, mas quando chega na competição, eles veem que a gente é prejudicado descaradamente. Porque isso desmotiva, né? Desmotiva qualquer um, né? Mas a gente confia que uma hora nós vamos trazer essa taça de vez pelo menor. Corsini, com base então no que foi investido no ano passado, com os gastos do ano passado, você já tem ideia de quanto precisa para se colocar em campo uma equipe competitiva igual àquela, ou melhor, para buscar esse objetivo que é subir um degrau e chegar à segunda onda catarinense? Não, Minosso, se a gente conseguir pôr uma equipe como foi do ano passado, a gente já está satisfeito, porque ela mostrou muita qualidade. Agora vai ser muito difícil montar por ter um campeonato paralelo que é a segunda divisão. Então, nós vamos ter muita dificuldade em trazer jogadores, não só o Blumenau, como todos os clubes da terceira divisão, porque a preferência desses jogadores, o custo, o investimento, se vende melhor um clube numa segunda divisão do que numa terceira divisão. Então, a gente espera, né? Espera poder montar um time conforme as necessidades do Blumenau para que a gente alcance o nosso objetivo, que é subir esse ano. Também vamos aproveitar esse ano a nossa categoria de base, que eu acho que nós temos muitos jogadores bons em Blumenau. Mês que vem já começa a categoria sub-17, sub-20, já estamos treinando e o Casca tem acompanhado esses treinamentos e nós vamos dar oportunidade a esses garotos também. Enquanto a gente espera o início do campeonato, a bola rola, né, no Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, Série C. Eu tenho aí a programação do meio de semana agora do Campeonato Brasileiro da Série A, 8ª rodada.
É a penúltima, antes daquela pausa para a Copa do Mundo. Então, nesta quarta-feira, 19h30, tem Palmeiras e Botafogo, Sport e Grêmio. Às 19h30 também Criciúma e Coritiba. Às 21 horas, Goiás e Vitória. No mesmo horário, Internacional e Chapecoense. Teremos nos jogos das 10 da noite desta quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro, Atlético do Paraná e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense. E na quinta-feira, 2 jogos, 19h30, Flamengo e Figueirense, Bahia e Santos. Os catarinenses não começaram bem o campeonato, né? É uma competição muito difícil, bem diferente do que É o difícil, estadual. falta dinheiro para se igualar aos outros. Eu acho que falta renovação. Acho que os clubes como o Figueirense, o Criciúma e a própria Chapecoense estão querendo buscar os antigos medalhões. E são jogadores que já deram muito fruto. Eu acho que, na minha opinião, buscar jogadores que estão se revelando no Campeonato Paulista, que já vem com uma motivação diferenciada, é melhor do que pegar um jogador que já está em fase final de carreira. Então eu acho que essa adaptação aí e o clube, o Figueirense, motivar um jogador tipo o Kleber para ter o mesmo desempenho que ele tinha na época de Santos, dos outros clubes que passou, Corinthians, então é bem mais difícil também. Outra conversa, Há né? que se pensar nessa questão também. Tu falaste há pouco sobre a questão da base do Blumenau, que vem se preparando aí já para o campeonato e vem treinando. Nós temos algumas cenas aqui que foram feitas pelo Carlos Medeiros, o Pipoca, que é aquele trabalho que se faz primeiro, trabalho físico, né? Vocês utilizam aí o espaço do Ramiro Ridiger, né? Nós temos uma parceria com o Grêmio da Itopavazinha, né? Então, os trabalhos com bola é feito lá na Itopavazinha. O trabalho físico, a gente aproveita essa cancha de areia da Praça Livre, que é muito boa e fica fácil para os jogadores chegar lá, porque por causa de deslocamento, as coisas da Itopavazinha é bem retirado. Então, a gente centralizou ali esses trabalhos físicos. Fica aí próximo do terminal da Proeb, né? O Parque Ramiro Ridiger. Isso, facilita para E todos são eles, meninos né? de Blumenau, esses meninos aí São, tem gente de fora. são. E eu estou muito satisfeito e com esses rapazes que a gente veio buscar, está dando essa oportunidade. São jogadores com qualidade mesmo, e o Casca mesmo tem acompanhado os treinamentos, vê que muitos desses jogadores têm uma condição técnica até melhor do que aqueles que completavam o plantel do Blumenau do ano passado. E com certeza com custo mais baixo, com a oportunidade de a gente revelar esses jogadores sendo do Blumenau, né? Então, e ter o apoio dos pais, porque é isso que o pessoal queria muito, era uma oportunidade para os jogadores daqui. Então, na terceira divisão, o Blumenau vai dar essa possibilidade. A gente espera contar com 40% a 50% da nossa base no profissional. E quem é que está trabalhando com esses meninos? Nós temos no Sub-17, está trabalhando o Carioca, e no Sub-20 o Mateuzinho, que aparece aí na tela, que é o filho do professor Joãozinho. Então já tens uma equipe Já da base estamos também. trabalhando. Hoje nós contamos com 50 garotos nas categorias de base do Blumenau. Qual foi o critério utilizado? Foi feito Uma peneirão, peneira? foi feito peneira. O Mendonça, que é o nosso diretor do departamento amador, junto com o Davi, lá no Grêmio começou a selecionar jogadores desde dezembro do ano passado. Então são coisas que não vêm à tona, não está na mídia, e o torcedor não fica muito informado. Mas o Blumenau não parou. Então esse trabalho de bastidor ele é muito importante e daqui a pouco a gente vai estar colhendo frutos. Nós temos hoje, brincando, 4 a 5 garotos que têm condições de estar no elenco profissional. Eu imagino que esses meninos aí, Corsini, estejam muito satisfeitos porque esperam. Qual é o menino que não quer uma oportunidade para jogar futebol? E se na terceira divisão a gente não for dar uma possibilidade, uma oportunidade para esses garotos, nós vamos dar quando? Na primeira divisão, onde a cobrança é maior. Então a gente quer aproveitar esses garotos para que eles amadureçam, peguem a experiência necessária para que quando subir junto com o clube, tenham essa condição de representar também o Blumenau. O Blumenau vai disputar o campeonato juvenil e de juniores. Isso, ele começa dia 21 de junho agora, já. Já está batendo aí, o Blumenau já vai voltar a campo e nós queremos, eu acredito muito no nosso no Sub-20 para conquistar esse estadual desse ano. É porque o campeonato propriamente dito do adulto só vai começar no primeiro final de semana de agosto. Dia 3 de agosto. E como nós dissemos há pouco, a qualquer momento pode sair a tabela, né? Porque o prazo limite é até o dia 3 agora de junho, né? Para dar aqueles 60 dias que é o prazo observado pelo Estatuto do Torcedor. Bom, a bola rola nesta terça-feira também pelo Campeonato Brasileiro da Série B, rodada cheia da Segundona Brasileira.
19h30, Paraná e Ponte Preta. O Joinville recebe o América Potiguar. Teremos Português e Sampaio, Boa Esporte e Santa Cruz, ABC e Oeste. Às 21h50, Luverdense e Casa, Bragantino e Vasco da Gama, Náutico e Avaí, né? Ainda Ceará e Vila Nova, Atlético de Goiás e o América Mineiro. América que está aí bem nessa competição na segunda divisão do futebol do Brasil. E por falar em segunda divisão, a Federação Catarinense de Futebol divulgou agora, faz pouco tempo, a tabela da Série B. É a segunda divisão aqui de Santa Catarina. Mudaram a denominação para a Série B agora, mas na verdade é a segundona catarinense. Vamos acompanhar aí a primeira rodada prevista para começar em julho. Né? No dia 16, Guarani e Camboriú. No dia 20, Canoinhas e Tubarão, Porto e Internacional, Caçador e Concórdia, Ercílio Luz e Imbituba. Esta é a primeira rodada da Série B, a segundona catarinense, que vai começar, né, a partir da segunda quinzena do mês de julho. E dali, desses 10 times, 2 vão subir para a primeira divisão, a Série A, no ano que vem, no lugar do Juventus e do Brusque, que foram rebaixados este ano. Né? Literalmente o Brusque foi rebaixado. Pois é. E brigou até ali na reta final, na fase de classificação, para buscar uma vaga entre os 4 na época em que o time era comandado pelo Pingo. Né? E estava muito bem, né? Aquela bola no jogo em Chapecó contra a Chapecoense que bateu na trave nos últimos minutos, era a bola do campeonato, não foi do jogo, né? Coisa impressionante. Da permanência do Brusque na primeira divisão. Não, ia para o quadrangular, né? Como as coisas mudaram. Aí mudou de técnico, mudou tudo. O treinador faz diferença mesmo? Faz. Até ensaiou ser técnico uma vez, não foi? Ainda pretendo ser. É? Mas primeiro eu tenho que deixar o Blumenau bem redondo e depois me afastar e seguir meu caminho. Pois é, porque na verdade o Crocini hoje é presidente do Blumenau, mas a tua trajetória começou como atleta do próprio Blumenau, né? Eu comecei em 85 no Blumenau, né? Joguei até 89 e aí depois eu fui para o amador, parei com o profissional, com as coisas que aconteceram dentro do Blumenau naquela época. Mas aí depois ficou o carinho, o amor pelo clube e aí essa dedicação, essa vontade de ser treinador e de resgatar o Blumenau. Então aí eu fiz o meu curso junto ao CREF e trabalhei como técnico em alguns clubes amadores aqui de Blumenau. Já treinei os juniores do Blumenau em 2004, quando o Blumenau já estava naquela decadência e nós estávamos surgindo com Madureira. E o Blumenau não tinha categoria de base para participar daquela competição. Nós montamos uma equipe e colaboramos com o Blumenau naquela época, do Paulo Sérgio, né? Mas na primeira vez em que você foi presidente do Blumenau, quando veio do Madureira para o Blumenau, olha, quem é que era o treinador no começo que ele saiu e você assumiu lá 1 ou 2 jogos? O Marcos Padilha. Mas você chegou a assumir lá na beira do campo. Assumi o jogo, aí depois, foi em 2005 que eu assumi o Blumenau. E aí, em 2006, foi o Ronaldo Alfredo, né? Que era o Sávio e o Ronaldo Alfredo. Agora não dá as duas funções, né? Técnico, presidente. Não. A cobrança é muito grande, só que, para ser presidente, tem que entender. Conhecer um pouco da bola também. Me desculpa as pessoas que falam, porque o presidente ele tem que estar ligado, porque se tu errar hoje em contratação, Minosso, o custo é muito alto. Nós terminamos com dívida do ano passado, mas se a gente for analisar o que o Blumenau terminou, foi pouco em relação do que envolve toda a questão do futebol. Taxas de transferência, rescisões de contrato. Então, assim, eu procuro cuidar muito disso. E isso é até uma discussão, no bom sentido, que eu tenho com o Casca, porque pelo Casca o Blumenau já estaria em campo treinando. Só que a realidade não é essa. Nós temos clubes que vão disputar a segunda divisão ainda que não estão com um elenco formado. O Concórdia essa semana estava com 12 jogadores. O Blumenau na terceira divisão não tem condições de estar com plantel hoje, bancando jogadores sem um calendário definido. Quer dizer, hoje nós temos um calendário, vai começar dia 3 de agosto, mas até lá vai se manter como? Então não dá para fazer loucura. Futebol não requer erro. Falar em investimentos e gastos, entre entrada e saída, o que ficou pendente do ano passado? Muita coisa? Ano passado ficou R$30 mil e essa dívida hoje está em R$9 mil. É dívida independente com jogadores ou... Não, só assim, da época ficou 50% do elenco ficou para receber, o resto todo mundo recebeu, na boa, era 17 mil ainda da folha de pagamento, nossa folha do ano passado era 34 mil, 50% ficou pendente, alguns já receberam, nós estamos na reta final, eu quero começar a competição sem dever nada para ninguém.
Então, daquela dívida de 30 mil reais, hoje nós estamos em 9. Então, é complicado, porque não tem como vender o clube parado, sem calendário. Todo mundo se afasta. O torcedor, que é o mais fanático, deixa de pagar a mensalidade dele de sócio, Mas porque não tem camisa? calendário. Compra. Mas a receita da camisa é pequena. Venderam muita camisa? Esse lançamento ficou abaixo do que nós esperávamos. Foi lançado, foi em março o lançamento. Isso, né? nós estamos com bastante Vamos fazer camisa o no seguinte, estoque. Me ajuda aí, quero mostrar aqui. Vamos, essa aqui primeiro. Daí ele facilita a vida do homem lá. Do homem que digo é o Adriano. Essa aqui é a camisa 2. Número 2. Que o Blumenau vai usar nesse campeonato esse ano. É a camisa branca, calção branco e meia branca. Vamos mostrar aqui, camisa 10, escolhesse... Você tem muita habilidade nisso. Aqui, ó, 10. Desde já agradecer os parceiros, né, que confiam no nosso trabalho. Márcio está aqui, né? Márcio é um colaborador e um torcedor ilustre. Essa aqui daí é a número 3. Guardadas as proporções, mas esse formato aqui me lembra o Paris Saint-Germain. A diferença é no final do mês. Ou na história, nas conquistas. Mas bacana, predomina aqui a cor grená, que é o verde e o branco, que são as e cores... a número 1 é a tradicional, né? Isso a gente não muda, porque se as mudar cores é uma... tradicionais do tricolor, né? Sim. Como é conhecido o Blumenau. Então eu dizia, essa camisa não teve muito sucesso. Não, ela foi bastante vendido, mas não aquilo que a gente esperava. Talvez seja porque o time não está em campo, né? É isso aí. Agora, como está aproximando a competição, no último sábado, no sábado retrasado, foi feita a feijoada e foi um sucesso. Tivemos lucro, que parte disso aí já vai para a categoria de base, que nós vamos ter que inscrever os 2 times para a competição, que vai R$1.000 só de inscrição. Coloca na ponta do lápis, é 1.000 daqui, pra 1.000 base. dali, daqui a pouco... Então a feijoada ela valeu muito para isso, vai ajudar nós e a gente tem que fazer outras coisas assim para promover, trazer o torcedor, porque só na feijoada foram vendidas 20 camisas. Ano passado venderam muitas? Ano passado foi vendido porque tinha toda uma empolgação da volta do time, Sim, né? Foi vendida bastante. Ano passado a gente surpreendeu nós. Pois é, o senhor tem falado em rádio, aqui na TV, nas suas declarações, e eu quero me reportar ao passado, antes da volta do Blumenau, na temporada passada. E você dizia, olha, eu vou lutar, vou colocar o time em campo porque é uma vontade do torcedor. E de fato, um torcedor que estava órfão, né, sem o time da sua paixão. Mas você ficou, sinceramente, decepcionado com esse torcedor que foi no jogo de estreia com o Inter e depois... né? Eu ficaria decepcionado se aquilo ali fosse vamos botar assim, uma prioridade do Blumenau, só com o Blumenau acontecesse aquilo. E não é. Isso é dentro do nosso futebol. Mas de 1.600 para uma média depois de 300 pessoas, 250, baixou consideravelmente, né? Baixou, mas... Independente dos adversários que vinham aqui. Mas eu acho mais por essa questão mesmo de adversário, tá? E a derrota na estreia deu aquela esfriada. Mas já nos jogos finais, o público voltou. Então, nós temos que basear o Blumenau sobre o público da estreia e os das finais. Mas afinal, o torcedor vai. Você viu mesmo lá em Lages, tinha 6.000 colorados lagianos lá em campo, né? Mas o mais importante, Minosso, é nós saber que nós temos público. O problema é se fosse a estreia, o campeonato todo e as finais, sem nada. O Blumenau vende, a marca é forte. Mas então parece que é igual aos outros. Vende, o torcedor vai a campo quando o resultado... é favorável. É favorável. É isso aí. Agora, claro... É uma cultura, então, brasileira. Mas é uma das coisas que eu discuto muito com a torcida e eles pegam no meu pé. Acho que eu sou muito linha dura, né? Então não tem muita sou de meias palavras, não. Que tiver que falar, a gente fala. Então, assim, se nós queremos um Blumenau forte, o Blumenau não pode estar de pires na mão. Mas por isso que eu te questionei. Né? Mas é não só isso. Em tudo, tem que ir a campo, tem que abraçar. Ir a campo, ele tem que prestigiar os eventos. Ser sócio. Ser sócio do clube. O Blumenau tem muitos sócios? O Blumenau terminou o ano com 140 sócios. Pois é, mas agora sem calendário, então como é que sumiu fica? tudo. É difícil também pagar uma mensalidade são poucos. Sim, eu entendo isso. Contrapartida. Eu entendo isso. Então, por isso que assim, a nossa diretoria, a gente está estudando a melhor maneira de viabilizar o clube. O SESI, por exemplo, para jogar lá. Então, o custo é muito alto. Então, o que nós temos que viver a nossa realidade. Pois então, quanto custa o aluguel do SESI hoje? Para vocês do Blumenau? Hoje foi passada a proposta para nós, a gente está em conversa com o SESI, em torno de R$ 6.900. Convenhamos que é um bom custo. É muito custo. Então, assim, mas o que envolve mais jogar no SESI?
locação de banheiros químicos, botar segurança lá dentro, pessoas para cuidar das divisões Tem que dentro dar do toda- SESI, toda a arquibancada, estrutura, a estrutura toda. Então, assim, ó, a gente está pensando em eliminar a geral esse ano, Deixar só a arquibancada. só a arquibancada e ela aberta, e preço único. Ah, boa Nós ideia. estamos estudando R$ 20 homem, e para criança até 12 anos e acima de 60 anos e mulheres, meia entrada, R$ 10. Seria preço único para que nós botamos todo o torcedor confortavelmente nas cadeiras do SESI e viabilize pelo menos o pagamento do SESI. Porque ali cabe um pouco mais de 3.000 pessoas sentadinhas confortavelmente, né? E se você colocar 2.000, né? Se colocar 1.000 Já pessoas... são R$ 20 mil de renda. Não, mas com 1.000 pessoas todo jogo média, tá louco de bom, como diz o paranaense. Então, assim, ó, nós estamos estudando isso daí, a torcida viu, e a nossa diretoria viu com bons olhos, de nós diminuir o número de pessoas trabalhando. Porque é 50 para um, 50 para outro, Mas isso no diminuindo final... o espaço do SESI, não diminui também o valor do aluguel? Não. Não usando a geral? Tanto que não, se fosse para diminuir, só por você ceder o SESI para um campeonato de primeira divisão, teria que ser um valor, e para uma terceira divisão, que leva poucos públicos, teria que ser outro. E nós pagamos até mais. Agora, presidente, o senhor chegou a cogitar, né, em jogar fora de Blumenau. Chegamos, nós tivemos um contato com o pessoal de Gaspar, só que a associação dos pais e dos jogadores lá da base do Tupi não permitiu que fosse locado. E eu também estava em conversa com o Indaial, mas nós não levamos mais à frente esse assunto. Por quê? Porque facilita de um lado, diminui o custo, mas complica do outro. Como é que eu vou vender placas de patrocínio? Como é que eu vou vender a camisa do Blumenau para jogar fora da nossa cidade? Dá uma trabalheira. Não, e não vende. Quer dizer, o que tu economiza de um lado, tu perde do outro. Então, a realidade, o Blumenau tem que jogar em Blumenau, nós temos que trabalhar e tentar viabilizar isso da melhor maneira possível. O Sérgio tem sido parceiro de vocês, do Blumenau, lá do Metropolitano também. Agora, para quem paga é caro. Para eles manterem aquela estrutura, talvez não seja tão caro assim. O que é preciso, talvez, alguma parceria, alguma coisa que pudesse viabilizar, amenizar esses valores do aluguel, porque eu imagino colocar um time em campo já começando com 6 mil em 90 minutos. Mais E sem contar 6.900, mais a arbitragem. Brincando, um custo hoje para jogar no SESI vai ser de R$ 10 mil. Aí vem um bandeira, um árbitro que passa a mão, complica ainda mais, né? O prejuízo é maior. E o campeonato do ano passado ele era muito difícil, porque tu perdia uma partida, tu já estava praticamente fora da final. A briga foi Inter, Blumenau e Jaraguá, né? E não tinha como. Então, todo jogo era uma decisão. Esse ano, não, o regulamento é melhor. Falando nisso, Corsini, vamos ver aí, porque a federação divulgou os grupos, falta divulgar a tabela, claro. O campeonato deve começar, como dissemos há pouco, na primeira semana de agosto. Mas aí estão os grupos. No grupo A, Jaraguá, Juventus, Operário, Mafrenses, o Maga e o Fluminense, que é um time amador que está se profissionalizando lá de Joinville. No grupo B, além do Blumenau, Curitibanos / Navegantes Oeste, que vai ter de jogo no estádio Ercílio Luz em Itajaí, não está no gibi, né? O Curitibano joga em Paulo Lopes. Mas tem jogado em tudo que é lugar o ano passado. Foi. Né? Jogou em Canelinha, jogou em Itajaí Gaspar. e jogou em Indaial também. Pois é, mas o Navegantes e o Barra, certo que jogam lá em Itajaí, né? Isso aí. Para nós, ele ficou bom, ficou regionalizado. Isso diminui o custo. Também ajuda. Porque é tudo perto, você pode se deslocar no mesmo dia. Então isso já é uma grande ajuda, né? Vamos ter uma viagem longa, quem sabe ele seja num cruzamento de semifinais com o pessoal do outro grupo. Agora cá entre nós. Barbada, né? Eu não vejo assim, Minosso. Eu acho que o futebol tem que existir o respeito. Se a gente achar que é barbada, a gente já começa perdendo. E eu não gosto dessas coisas, não. Eu levo o futebol muito a sério. E nós vamos ter dificuldade, como eu te falei, para montar o time, por causa de ter um campeonato paralelo, e eles também vão ter, tá? Mas eu estou falando aqui com base nesses times aí que disputaram o ano passado. Se a gente for... Sobrou o Jaraguá, que era mais competitivo. Se eu for ver pelo que foi feito ano passado, eu conversei com o Casca, nós temos que ganhar, ficar em primeiro nos 2 turnos, tem que ficar. Isso é obrigação. Agora, a realidade é outra, nós começamos do zero também. E a gente não sabe o que o Oeste veio, mudou o dono do Oeste, não é mais aquele rapaz lá, amigo do Delfinzinho, já é outro.
O Curitibano vem com certeza com a mesma estrutura. O Barra faz um trabalho muito forte nas categorias de base deles. Então, assim, ó, tem que ter o respeito. Porque se a gente achar que já ganhou, para ser surpreendido é muito fácil. Pois é, vale sim toda essa preocupação, o respeito é natural, só que, convenhamos, essa camisa aqui tem uma história. O nome né? não ganha jogo, meu É, mas ela tem que, quando entra em campo, o adversário já sabe com quem vai lidar. Mas essa é uma obrigação que nós temos, nós da diretoria, comissão técnica e jogadores. Nós temos uma camisa que nós temos que honrar. Agora, esperar que ela decida um jogo, não. Nós vamos ter que suar muito, trabalhar muito, porque senão eu não quero ser surpreendido. O Blumenau... Jogando bem como nós jogamos em Laje. Olha o que fizeram com nós. Pois é. Mas aí é uma coisa completamente fora do futebol jogado no Mas campo, esse né? extracampo ele vai continuar esse ano, tá? Porque não há, me desculpa falar, mas não há interesse, a gente vem vendo, que o Blumenau suba. Nem Por que na frente. não? Porque não querem. Porque sabe que essa marca aqui é muito forte e vai incomodar muita gente. Então tem muita gente trabalhando no bastidor para que o Blumenau não suba, tá? E nós vamos ter a mesma dificuldade do ano passado, nós vamos ter esse ano. Corsini, o Casca foi o primeiro dos profissionais a ser contratado, né? Ele continua como técnico do Blumenau. Imagino que os jogadores que vão formar o grupo principal, mesmo que falte um bom tempo para começar a competição, já esteja sendo observado aí pelo treinador, por você, pela equipe que compõe a diretoria. O Casca do elenco do ano passado, ele passou 7 nomes já para nós. Mas, tipo assim, o Negreiros já foi descartado, que acertou com o Foz, não vem. E mais os outros que a gente está fazendo contato. Conversei com o Matheus Guerreiro, mas o Matheus tem uma proposta do Camboriú, é aquilo que eu falei. Se você for para o mercado agora, você vai bater de frente com essas contratações. Então, o Casca está agoniado, porque quer começar a trabalhar, mas as coisas não é assim. Se eu sair agora, eu vou ter um custo, e se eu esperar começar a segunda divisão ou deixar esses elencos montado, a gente vê o que vai sobrar e poder contratar melhor. Olha lá, o reloginho está mandando a gente embora. Dia 19 de julho é aniversário do clube, que nasceu com o nome de Brasil, passou por Palmeiras, Blumenau Esporte Clube, você está aí tocando essa marca. Alguma programação especial para essa data? Não? O marketing está trabalhando em cima disso. A gente quer fazer uma festa e algum jogo comemorativo. Tramita nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores o Dia do Torcedor do Blumenau Esporte Clube, que deve ser comemorado na data de aniversário do clube em 19 de julho. Corsini, mais uma vez, obrigado. Hein? Agradeço o espaço e a gente está à disposição, precisando. O presidente Eduardo Corsini, do Blumenau Esporte Clube, foi o nosso entrevistado hoje aqui no Meia Hora Esportiva, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Vem aí o Rodrigo Vieira, ele está preparado, pronto, vai apresentar o TVL Notícias. A todos, um abraço, boa semana.